Corriam pelas ruas. Era a multidão furiosa em busca de pólvora. Resolveram invadir uma prisão para condenados e opositores políticos do rei. Entre o acaso e a ação que rompe a história, caía um dos símbolos do regime absolutista na França, a Bastilha. Esse é o podcast piloto A Queda da Bastilha. Paris, França, 1789. Os dias que antecedem a queda da fortaleza de Bastilha eram de intensa movimentação política. A crise financeira era insustentável. A fome rodeava os lares. Estamos com fome! O preço do pão não para de subir! Os impostos estão insuportáveis! Vamos às ruas! Vamos nos juntar aos outros! A insatisfação popular aumentava, a pressão feita contra os privilégios da nobreza, da corte e do clero. Enquanto a burguesia e o povo se opunham à manutenção das desigualdades sociais, a nobreza tramava nos bastidores conter a insatisfação popular. O que faremos com essa turba lá fora? Aos gritos? Pode-se ver o ódio em seus olhos. Ora, caro duque, o ódio é sentimento passageiro. Logo se acalmam. Precisam apenas de um pequeno incentivo. O senhor fala em conceder-lhes algum direito? E assim que acreditarem que têm algum poder, reprimimos essa pequena revolta e restabeleceremos o controle e a ordem. Paris estava vivendo uma situação extremamente delicada. O primeiro estado, composto pelo alto clero, e o segundo estado, composto pela nobreza, resistiam às mudanças. O primeiro e o segundo estado procuravam de todas as formas dificultar os trabalhos dos estados gerais e a participação popular. O terceiro estado, composto pela burguesia, camponeses e trabalhadores urbanos, que se reuniam em assembleia e ameaçavam radicalizar se o rei não atendesse suas reivindicações. O clima era tenso. Uma revolta era iminente, pois o povo ganhava as ruas e promovia um quebra-quebra. Precisamos urgentemente controlar essa situação. Não podemos permitir que essa turba continue fazendo arruaça. De acordo, meu caro nobre? Sem dúvida. O rei, pressionado, cede, pois já não contava mais com o apoio de muitos nobres. É formada assim a Assembleia Nacional. Está bem. Convocamos a Assembleia. A desconfiança permeava as relações entre as partes envolvidas nesse processo de reconstrução do Estado francês. A possibilidade de profundas mudanças põe todos os marginalizados nas ruas, empunhando as bandeirolas tricolores. Os debates iniciados nos salões nobres ganhavam agora as praças. Não aguento mais essa miséria! Chega de ser enganado! Queremos a cabeça do rei! A multidão marchava contra as prisões onde se encontravam aqueles que tinham sido presos por se tornarem porta-vozes da insatisfação popular. A revolução já estava em curso. As consequências seriam inimagináveis. O povo tinha tomado o destino em suas próprias mãos. O tempo da dominação consentida tinha findado. A famigerada Bastilha, transformada agora em prisão política do Estado absolutista, passava a ser o alvo dos revoltosos. O jornalista Camille Desmoulins tomava a dianteira dos acontecimentos. Habilmente incitava a massa a se armar
e a partir para o confronto com o governo. A chama da revolução já estava acesa. Do sapateiro à empregada doméstica, do marceneiro ao pequeno comerciante, estavam todos irmanados em prol de uma causa: a liberdade. Era o povo rompendo os grilhões da escravidão, da subserviência, da humilhação e construindo um novo amanhã. A necessidade de armamentos e munição façam que os revoltosos invadam o Hospital dos Inválidos e a fortaleza de Bastilha sejam arrombadas. O confronto é iminente e, naquelas circunstâncias, necessário. A nova ordem tinha que se estabelecer pela força. Não havia outra alternativa. Os guardas da Bastilha resistiram e atiraram na multidão. Contudo, nada podia frear a multidão enfurecida. Vidas eram entregues para que a liberdade triunfasse. O massacre foi sangrento. Muitos sucumbiram em 4 horas de intenso combate. Excessos foram cometidos. O comandante da Bastilha, Luné, teve a cabeça isolada do corpo exposta ao público como símbolo de triunfo. A multidão estava ensandecida. A violência, por vezes gratuita, servia como exercício de catarse para aquele povo tão desiludido. A fortaleza é invadida e os presos são carregados nos ombros do povo como heróis. O bairro de Saint-Antoine é arrasado pela fúria popular. Paris fervia e seus gritos de dor e júbilo ecoavam por toda a Europa, por todo o mundo. A queda da Bastilha entrou pela história pela força de um símbolo derrubado. Símbolo esse que se juntaria à cabeça do rei Luís XVI. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes.